Bom dia. Estão me ouvindo? Bom, Vou fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. Aqui tá como revisão, mas na verdade não é bem uma revisão. A gente vai estudar agora um pouquinho mais de trigonometria, tá? Carregou aí para vocês a tela? Sim, professor. Então vamos lá. Essa aula de hoje é uma aula introdutória sobre o assunto que a gente vai estudar agora daqui para frente até encerrar o bimestre, tá bom? Nós já vimos todas as funções que tínhamos que estudar. Porém, eu acho que eu vou fazer no último, em junho, eu vou trabalhar uma revisão de tudo que a gente viu no bimestre, tá? Para a gente concluir aí sem dúvidas. Então, vamos lá. A trigonometria, gente, ela começou com as civilizações babilônicas lá no Egito, foi desenvolvida pelos gregos e indianos a partir do século 8 depois de Cristo. Os astrônomos islâmicos, eles aperfeiçoaram essas descobertas, tá? Na trigonometria. E aí é onde tem as suas aplicações que são estudadas até hoje, tá? Então, o que a gente vai... onde são utilizadas essa disciplina, né? Aplicações, determinar a altura de um certo prédio, por exemplo. Os gregos, eles determinaram a medida do raio da Terra por um processo simples. Então, seria possível medir a distância da Terra à Lua, eles achavam, né? Porém, a trigonometria, ela se torna simples. O engenheiro precisa saber a largura do rio para construir uma ponte, então o trabalho dele é mais fácil quando ele usa os recursos da trigonometria. Um cartógrafo, desenhista de mapas, precisa saber a altura da montanha ou o comprimento de um rio. Então, sem a trigonometria, ele demoraria muitos anos para desenhar essa rampa. A trigonometria, ela é o ramo da matemática que trata as relações entre lados, ângulos e triângulos. Então, tri vem de 3, tá? Gono, ângulos, e metria, lados, tá? Então, por exemplo, um triângulo retângulo como esse daqui, o lado BC é o lado oposto ao ângulo A, O ângulo A é representado por um ângulo reto. O lado AC, acompanha comigo, é o lado oposto ao ângulo B, tá? E o lado AB é o lado oposto ao ângulo A. Conseguiram acompanhar? Ó, lado BC é o lado oposto ao ângulo A, então é o ângulo reto, tá? O lado AC, ó, AC é o lado oposto ao ângulo B, que é um ângulo agudo, tá? E o lado AB é o lado oposto ao ângulo C. Então, tá aqui. Então, aqui a gente tem a hipotenusa e os catetos. Esse é um cateto, esse é outro cateto. Então, a gente identifica da seguinte forma. Ó. Como a gente está observando os lados, a gente pode dizer que cateto adjacente a AB é esse aqui, e o cateto oposto ao ângulo B é esse aqui da base, tá?
Agora, observando o ângulo C. O cateto oposto a ele é esse aqui, e o adjacente a ele é esse, tá? No entanto, quando a gente for fazer a relação à nossa hipotenusa, vai depender muito do lado que a gente estiver observando, tá? Qual ângulo a gente está olhando. Então, aqui em razão, né, um triângulo retângulo, a gente estabelece 3 razões entre as medidas dos catetos da hipotenusa. O nosso cosseno, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A gente vai ter o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E por último, que é para achar a nossa tangente, a gente vai ter cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A gente vai entender melhor agora. Então, será isso aqui. Medida do cateto oposto de A dividido pela hipotenusa, que é o lado BA. Medida do cateto adjacente de C, adjacente a C dividido pela hipotenusa. Também é o nosso B dividido por A. Medida do cateto adjacente a B dividido pela hipotenusa. Ó, é o nosso C dividido pelo nosso A. Medida do cateto oposto a C dividido pela hipotenusa, a mesma coisa, será o nosso C dividido pelo A, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tô. Hã? Não? Eu Fala tô. aqui. Acho que alguém falou não, repete, eu não compreendi se foi um não ou se tá, o som saiu ruim. Continuando então, ó. Qual é o cateto oposto a B? É aquele lado que é oposto a ele. Quem é oposto ao ângulo B? É o B que está aqui embaixo. A hipotenusa é o A, tá? Então, é isso. A medida do cateto adjacente de C é o B e a hipotenusa é o A. Então, vou repetir para quem não está entendendo. A medida do cateto adjacente de B. No caso, o cateto adjacente de B é o que está do lado dele, é o C, dividido pela hipotenusa. Sempre a hipotenusa é o A, tá? A medida do cateto oposto de C. Cateto oposto de C será qual? O próprio C aqui do outro lado, dividido pela hipotenusa, que é o A, tá bom? Agora, a medida do cateto oposto de B. Agora, vamos olhar a imagem de novo. Cateto oposto de B é o que está oposto a ele, é o B. Dividido pelo cateto adjacente de B. Quem é o cateto adjacente de B? O Czinho aqui. Medida do cateto oposto de C. Cateto oposto de C é o Czinho aqui, dividido pelo cateto adjacente de C, que é o B. Oh, eu falei errado, gente. Medida do cateto oposto de C é o Czinho aqui, dividido pelo cateto adjacente de C, que é o B, tá? Então, qual a regrinha? Vocês vão sempre olhar o ângulo. Olhou o ângulo, vocês vão olhar, e aí vocês vão observar quem é o lado que está oposto. O lado oposto ao ângulo, que está contrário ao ângulo, geralmente o lado oposto é que está de frente. O adjacente é o que está do lado, é o que complementa o lado do ângulo, a formação do ângulo. Então, ó, lado adjacente do ponto C é o B. Tá vendo que ele tá aqui, ó, do lado do ângulo? E o oposto a ele, olhando para esse ângulo, que tá oposto é o lado de lá. É o lado esquerdo aqui. Então, o oposto é o Czinho. É assim que vocês vão olhar a relação, tá? E aí, gente, ó, essas razões são chamadas de razões trigonométricas. Razões trigonométricas, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a nossa tangente é a divisão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Conseguiram entender, né? Eu imagino.
Então, nessa mesma imagem, olha, presta atenção. Então, a gente sabe que o cateto oposto é igual ao B, o adjacente o C e a hipotenusa o A, tá? Olhando o ângulo B, prestando atenção. Se eu fosse olhar o ângulo C, aí seria totalmente ao contrário. Olhando o ângulo B, quem é o meu cateto oposto? O B aqui, ó. O cateto adjacente é o lado que está formando o ângulo, então é o C. A hipotenusa é o A. Geralmente a hipotenusa sempre é o maior lado, ela sempre fica de frente oposto ao ângulo reto, tá? Então, ó, o seno de B, o que é? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, então é B dividido por A. Cosseno de B, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então é C dividido por A. Tangente B é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, é B dividido por C. Conseguir acompanhar? Primeiro C. Conseguir acompanhar? Consegui. E os demais? E os demais? Entenderam ou não? Sim, entendi. Agora a gente vai analisar o ângulo C. Presta atenção como que vai mudar. No ângulo C, é esse aqui que eu vou olhar. Quem é o cateto adjacente? Que é o lado que forma o ângulo C. Vamos ver se vocês conseguirem identificar isso aí, entender. Quem é, gente? Quem é o lado cateto adjacente? É o lado B. Ó, o lado B é o que está aqui, ó, formando o ângulo C. Esse sempre é o adjacente. O oposto é o que está contrário a ele. Quem é? O lado Czinho aqui, tá? Hipotenusa, o A. Então, olha só. Aqui mudou tudo. Seno de C, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem será? É o C dividido por A. Cosseno de C é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem será, então? B dividido por A. E a tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, eu vou ter C dividido por A, tá? Então, é assim. Então, o que a gente descobre, ó? O seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto dividido pela cateto adjacente, certo? Agora, substituindo, tá? Os lados por números. A gente vai ter aqui, ó, lado hipotenusa 5, lado 3 e lado 4. Não vou falar quem é cateto oposto adjacente, porque depende do ângulo que eu estou analisando. Então, vamos começar pelo B. Seno de B. Seno de B não é cateto oposto dito pela hipotenusa? Então, eu vou ter, ao contrário, ao ângulo B é o lado 4, então 4 dividido pela hipotenusa, que é 5. A única coisa que é fixa é o valor da hipotenusa. Cosseno de B é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então eu vou ter 3 dividido por 5. Agora, eu vou analisar o ângulo C. Agora muda tudo, ó. Ângulo C, seno de C é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, a gente vai ter aqui 3 dividido por 5, tá? Dividido pela hipotenusa, que é 5. Cosseno de C, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu vou ter quem é o meu cateto adjacente? É o 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. E a tangente é o quê? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto do ângulo C? É 3 e o adjacente é 4. Então, vou ter 3/4. Entendeu? Então, o teorema de Pitágoras, ele é utilizado, que é o que a gente está estudando em geometria, para calcularmos a área, tá? A área do quadrado de um triângulo retângulo.
E aí, a gente tem isso daqui, que é a área ao quadrado, tá? De um triângulo retângulo é o quadrado da hipotenusa, mais a soma dos seus lados ao quadrado, ou seja, a soma dos seus catetos ao quadrado, tá? Então, nessa imagem aqui, ó, quem é a hipotenusa? Quem é a hipotenusa? Lembrando que esse ângulo está virado, ó. Então, o ângulo reto é isso aqui. A hipotenusa sempre está contrária ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Quem é a hipotenusa? 25 centímetros, ó. Cateto oposto, 4 centímetros. Adjacente, 3 centímetros, tá? Segundo Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos seus catetos ao quadrado, ou à soma dos quadrados dos catetos. Então, olha só. Triângulo abaixo determina o seno de 0 graus, cosseno de 0 e tangente de 0. Então, o seno vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai ter aí... Chegou uma mensagenzinha aqui. Alguém entrou na nossa aula errada. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem é o nosso cateto oposto desse ângulo aqui, ó? Quem é o cateto oposto? É o 3. A hipotenusa, 5. Então, a gente vai ter 3 dividido por 5. Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai ter quem? 4 dividido por 5. E a tangente, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É 3. A hipotenusa, 4. Oh, gente, desculpa. Cateto oposto, 3. Cateto adjacente, 4, tá? Então, essa é a relação. Meninos, quer que repete isso aqui? Dúvidas? Tranquilo? Repete só uma vez, professor, por favor. Então, vamos lá. Aqui, ó. O ângulo que a gente está analisando é esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui. Tá vendo meu mouse aqui, né? Nesse zerinho aqui de origem, tá? Essa letrinha grega aqui. Esse é o ângulo que a gente está analisando. O cateto adjacente desse ângulo que a gente está analisando vale quanto? 4. É o cateto que está, é o lado que está do lado do ângulo, ó, que forma o ângulo. O oposto é o que está contrário, que então é 3. E a hipotenusa, ela sempre é oposta ao ângulo de 90 graus, que está do lado de cá. Ficou claro? A identificação dos lados? Então, o seno desse ângulo será quanto? Para mim calcular o seno, eu vou fazer cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu vou ter, quem é o cateto oposto desse ângulo? 3 dividido pela hipotenusa, que é quanto? 5. Hipotenusa, gente, sempre é o lado maior, ó. E ela sempre está oposto, tá? De frente com o ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus está bem aqui. Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 dividido pela hipotenusa, que vale 5, 4/5. E a tangente é cateto oposto, que é 3, dividido por cateto adjacente, que é 4. Compreendeu? Compreendi. Obrigado. De nada. Então, olha só, vamos terminar com um exemplo. Calcule o perímetro do triângulo retângulo ABC na figura, sabendo que o segmento BC é igual a 10 e o cosseno de alfa é igual a 3/5, tá?
A gente sabe que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom? E o cosseno de alfa, ele é igual a 3/5. Então, a gente vai substituir, ó. Quem é o meu cateto oposto? A esse ângulo aqui, é o Y, o adjacente, X, a hipotenusa é 10, beleza? Então, utilizando o teorema, primeira coisa, a gente vai resolver isso daqui, saber quanto que vai valer esse lado X aqui. Se o cosseno de alfa é 3/5, então, onde tiver cosseno de alfa, eu vou substituir por quanto? 3/5. É igual cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 10. Nesse caso, a gente multiplica cruzado. Então, a gente vai ter aí, ó, 5x é igual a 30. Isolando o x é igual a 6 metros, porque 30 dividido por 5 é 6. Agora, a gente pode usar teorema de Pitágoras para calcular a área. A gente só não tem o cateto oposto. Então, ó, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente encontra o valor de y. Hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual cateto adjacente ao quadrado, que é 6 ao quadrado, mais o cateto oposto ao quadrado. Então, a gente vai ter aí, ó, 100 é igual a 36 mais y ao quadrado. Isolando o y ao quadrado, a gente vai ter 100 menos 36, porque o 36 está somando aqui, passo para o primeiro membro, troco o sinal. 100 menos 36, a gente vai ter y ao quadrado é igual a 64. Raiz quadrada de 64 é 8, tá? Então, para mim tirar esse expoente do y, jogo raiz quadrada aqui no 64. E aí é 8. Calcular o perímetro é eu somar todos os lados. Então, eu vou ter aí, calculando o perímetro, 2p, né, do perímetro é x mais y mais 10. Eu vou ter aí 6 mais 8 mais 10. O perímetro total é 24 metros, tá? Bacana, né? Dúvidas, perguntas? Acho que não, né? Então, vou fazer aqui, interromper o compartilhamento de tela, vou fazer chamada. Gustavo Catarino. Presente. Jennifer. Presente. Ana Clara. Presente. Giovana. Qual delas, professora? Giovana Silva. Silva Rocha. Tá aqui, né? Seu sobrenome tá aqui. Só você que tá na aula também. Camila. Presente. Vinícius. Presente. Esther. Esther. Pedro Henrique. Presente. Jackson Emanuel. Presente. Raquel. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Evelyn Dias. Presente. E Juan. Presente. Então é isso.
Primeiro C, por hoje a gente fica por aqui. A gente se encontra amanhã, tá? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.